temperos e ervas em fazendas urbanas. Um bebê. É assim que a turma chama esta horta comunitária urbana na região do Barreiro, uma das mais populosas de Belo Horizonte. Desde que começou a ser cultivada há cerca de um ano, deu outra vida para um terreno abandonado, entre casas, prédios e comércios. A Cris conta que não botou tanta fé quando recebeu o convite da prefeitura para participar do projeto. Pegou todo mundo do bairro aqui de surpresa, né? Porque a gente nunca imaginou uma horta no meio de uma cidade. E aí eles fizeram o convite para o pessoal do condomínio que eu moro. E aí eu tive curiosidade de ir lá para saber como que era o projeto, sabendo que eu não sabia plantar nada. Nem que seria possível aprender, mas eles falaram que ia ter oficina, que iam ensinar, que iam acompanhar. Aí me despertou essa ideia justamente para a gente poder consumir produtos de qualidade, saber o que está consumindo. O lote era todo desnivelado, cheio de pedras. Até chegar neste ponto, a mulherada teve que suar por aqui, viu? No começo a gente tinha que arrancar pedras mesmo na mão e assim, 90% aqui é mulher que trabalha aqui. Então assim, juntava duas mulheres, pegava do lado do outro para jogar do lado da cerca para poder limpar. As mãozinhas sim encheram de calos, mas a gente conseguiu dar conta, mas não foi fácil. O começo realmente é difícil. Mas quando veio a primeira colheita, foi inesquecível. Foi muito emocionante. Eu lembro que minha primeira colheita foi uma beterraba. E eu nunca tinha visto na vida beterraba com a folha, a gente só compra aquele fruto. Então assim, saber que você pode consumir tudo, a beterraba, o fruto e as folhas, que ela dá uma salada deliciosa. Então foi muito emocionante. A Cris me ensinou a fazer antipasto de berinjela, suco detox, com as verduras que dá para fazer, salada, faço conserva de pimenta. De acordo com o que nós vamos pegando, a gente vai fazendo em casa. A gente sai vendendo e a gente também tem a ação de doar, né? Ou trocar com os próprios agricultores na horta. 13 pessoas botam a mão na terra para cultivar vários tipos de hortaliças e legumes, como couve, alface, agrião, cenoura e beterraba. De vez em quando, a Cris ganha uma ajudinha especial do filho. Ó, você vai pegar o saquinho, já tá com a terrinha, você vai fazer um buraquinho aqui com o dedo, vai, com o dedinho mesmo. Isso, aí você já enfia a mudinha aí dentro, ó. Afunda ela, pronto. Aqui você já vem com a terrinha, ó. Pronto, a gente já tem uma mudinha, só aguar. Depois que ela estiver grandona, a gente planta aqui de novo, nesse espaço que tem. Que legal! A produção aqui é para consumo próprio. A venda só é permitida para quem procura uma das roças urbanas cadastradas. São 55 com esta, em BH. A prefeitura acompanha tudo de perto e faz visitas regulares para tirar as dúvidas dos agricultores. Cada um cuida da sua parte. Se eles vão plantar coletivamente, colher coletivamente, comercializar coletivamente. Então é uma definição também coletiva. E a prefeitura, além de fazer o trabalho da destinação da área, dessa orientação para o grupo social, ela também faz um acompanhamento técnico, de assistência técnica, com enfoque na agroecologia. O que significa isso, assim, né? A gente produz alimento pensando na segurança alimentar. A gente, além de garantir o acesso a esses alimentos de forma direta por quem participa ou de forma indireta pela comunidade, com um preço muito mais acessível, a gente também orienta que essa produção em áreas públicas do município só pode ser sem uso de químicos, só pode ser pelo meio das discussões da agroecologia, com respeito ao meio ambiente, com respeito aos outros agricultores, com respeito à própria comunidade, à natureza, sem o uso de agrotóxicos. Então, são alimentos de produção extremamente saudáveis, né, para quem colhe. Isso aqui pra gente que mora na cidade grande, isso é uma terapia. A gente come comida saudável, que é tudo plantado e polido, sem veneno, tudo natural.
Agora vamos para o outro lado da cidade, onde também encontramos um pedacinho do campo no meio de galpões comerciais. Mas a produção não vai para o prato, não. Vai para o copo. De aterro sanitário à plantação. Esse espaço aqui fica no bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. E aqui funciona uma fazenda cervejeira. Essa planta aqui é o lúpulo e é dessa florzinha que sai o sabor amargo e o aroma da cerveja. Cinco anos atrás, a literatura falava que era impossível produzir lúpulo no Brasil. Então imagina, de repente a gente consegue produzir o lúpulo dentro da cidade. O foco, de fato, seria uma plantação de lúpulo, a primeira plantação urbana do Brasil e, paralelamente, a construção de um bar e restaurante, que é a nossa outra área aqui que a gente recebe o público aos finais de semana. Então a gente chegou num aterro sanitário, tivemos que adubar o solo, toneladas de esterco, vários caminhões. Agora a gente vai saber um pouquinho sobre as curiosidades da produção do lúpulo. A Raíssa, ela é engenheira de alimentos, responsável aqui. O que você acha que é, a curiosidade aqui nesse plantio? Depois que você planta as mudas de lúpulo, você tem que fazer um manejo de acordo com a necessidade dele. E ela é uma planta de fotoperíodo longo, então ela tem a necessidade de uma maior iluminação durante sua fase de desenvolvimento. Então, durante esse período, a gente precisa suprir com a iluminação artificial, já que no Brasil a gente não tem isso naturalmente ofertado para a planta. Então, chegou a certo horário, começou a escurecer, a gente acende as luzes e ela vai continuar seu desenvolvimento porque está recebendo essa iluminação que ela precisa. A gente conseguiu adequar o clima com outros métodos de manejo, mas não vai interferir nas colheitas e nas safras do lúpulo. Na verdade, a gente consegue até mais do que os países de fora, que os invernos são muito rigorosos. Então, o inverno rigoroso colheitas. Agora a gente está no finalzinho da segunda safra, estamos caminhando para a terceira safra, então até um dos motivos de vocês verem que o campo está peladinho, a gente já começou a colheita, já tem um mês, e a gente está colhendo agora os lúpulos mais preguiçosos, vamos dizer assim, né? E para cuidar do plantio, mãos femininas. Aqui na fazenda cervejeira, as mulheres estão representando muito bem, porque a colheita, a maioria são mulheres que fazem. O plantio foi feito exclusivamente por mulheres, então a gente tem um toque feminino aqui. Bairro Santa Efigênia, pertinho do centro de BH. Dá para imaginar que esse verde todo aqui está no meio da cidade e fica em um shopping. Essa é uma das 8 unidades de uma rede de fazendas urbanas e foi essa aqui em BH que deu origem a todas elas. Surgiu em 2017. Na região onde fica a maioria dos hospitais da capital, encontramos muito verde, com cara de roça. As técnicas de plantio são diferentes do que a gente costuma ver no interior. As hortaliças e legumes crescem em estufas, com tudo controlado, da temperatura à luz do sol. A nossa empresa é a primeira fazenda urbana da América Latina
tendo como sede Belo Horizonte. Um dos nossos grandes propósitos, né, de ter uma fazenda no centro da cidade, principalmente é diminuir ali a emissão de CO2. Então a gente quebra a cadeia de transporte convencional, trazendo a produção para dentro da cidade, e aqui a gente produz e daqui mesmo vai direto para a casa do consumidor final. Então só quebrando essa cadeia de transporte a gente evita aí o desperdício em quase 70%. A hidroponia é uma forma de cultivo onde a gente não utiliza terra, mas a planta fica com sua raiz exposta dentro dos tubos de PVC, onde elas recebem água e nutrientes, né? Então, como não tem terra, a gente utiliza uma espuma que é propícia para a hidroponia, e aí a semente se fixa nessa espuminha e ela vai deixando sua raiz crescer. Os tubos de PVC servem para essa fixação da planta, e quando a raiz fica em contato com essa água que ela recebe já nutrida, ela se alimenta e tem o crescimento ideal e propício para uma qualidade excelente delas. Tudo começa aqui, no berçário. São 24 variedades. E esses bebezinhos ficam aqui neste local por cerca de 21 dias. João é líder aqui da fazenda. João, então elas ficam aqui nesse momento para começar a ganhar um corpo. Exato, ela é feito o processo de semeio, né? Ela fica um tempo na fase escura dela de muda. A partir de alguns dias ela é feita a transferência para essas bancadas. Aqui é onde elas começam a crescer, germinam, pega a total nutrição que elas precisam, ficam o tempo correto e depois ela ganha o tamanho e peso suficiente para a fase de colheita e logo após a expedição para a fase onde é que chegam os nossos clientes, os nossos produtos. Gente, momento fofura. Olha o tamanhozinho. E esses daqui, né, João, eles são feitos para não crescer. Sim, exato. Eles tendem a se manter nesse tamanho. O maiorzinho aqui que chega é o rabanete. É esse daqui, né? Isso. Eles são feitos para pratos mais gourmets, pratos mais delicados, como uma forma de enfeite, né, no prato e também como uma forma de saúde, né, não só a beleza. É o verdinho no prato. Exato, ali, para não sim, faltar. Sim. E o que tem aqui? Tem o rabanete? Aqui a gente temos o rabanete aqui em cima, a rúcula, temos os talinhos roxinhos. Sim, nós temos a mostarda também e a rúcula. Cerca de 36 mil pés de hortaliças de 24 tipos são colhidos por mês aqui, tudo sem agrotóxico. As alfaces a gente tem verde e roxas, como é o caso dessas frisês. É uma dupla de alface frisada, crespa, sendo verde e roxa, e elas formam um prato bem bonito e colorido, além de saudável. E é tão bonitinho, gente, que dá dó de comer, Isabela. É bonitinho demais. Na verdade, algumas pessoas procuram a gente no espaço para comprar as alfaces e formarem buquês, para enfeitar as mesas de jantares. Já tivemos caso de uma pessoa que casou com um buquê feito das nossas hortaliças. Gente, um buquê de alface. Um buquê de alface. Aí como que é? Pega tipo mistura? Pode Isso, pegar? pode pegar. Gente, que barato. Aí a pessoa vem aqui... Escolhe qual par quer formar e pode formar o seu buquê. Gente, que barato. Um buquê sustentável. Um buquê sustentável. E depois ele pode ser comido. E esse aqui quem pega casa? O que você acha? Quem pega casa. Peguei. Da estufa direto para a nossa mesa. A seguir, vamos aprender uma receita que leva a ingredientes colhidos em fazendas urbanas, o tartar de porco. A gente volta já.
Hoje no Globo Rural, o avanço da tecnologia de precisão na agricultura. Um projeto prepara profissionais para as novas demandas do mercado. A preservação da palmeira Jussara, em Santa Catarina. Em Mato Grosso, faltam armazéns para guardar milho e soja. As granjas comerciais intensificam os cuidados contra a gripe aviária. E o Brasil já trabalha no desenvolvimento de uma vacina para humanos. Globo Rural. É hoje, às 8 da manhã. Dê o primeiro passo em direção à alta produtividade. Pratique a calagem e acelere o crescimento do seu plantio. E o produtor que valoriza a terra que tem, usa Calcário Minasol. Nós do Cicobi Saron temos 1 bilhão de motivos para comemorar. Conquistamos R$1 bilhão em volume financeiro. E temos um compromisso: sermos a melhor solução para os cooperados e comunidades. Em 2022, investimos 47% do resultado em ações de transformação social. Assim, o nosso 1 bilhão é uma notícia que impacta todos nós. Afinal de contas, nosso maior patrimônio são as pessoas. Cicobi Saron, cooperando acontece. 1 bilhão de motivos para sorrir. Daniel está apaixonado por Aline, mas está sendo enganado pela noiva com o golpe da barriga. Eu tô grávida de você. O que ele vai escolher? O casamento ou o amor? Você com outra seria o quê? Seria a segunda? Você é um sultão que pode ter 500 esposas? Não, Daniel. Eu prometo me separar da Graça. Mas e o bebê? Amanhã, terra e paixão. Neste restaurante em Belo Horizonte são usados vários produtos lá da fazenda urbana que a gente conheceu e funciona num shopping aqui em BH. E a receita que o chefe Caio Soter vai ensinar hoje leva essa folhinha aqui, ó, gente, que é a folhinha de beterraba. E muita gente nunca nem viu, né, chefe? Bem-vindo. Com certeza, obrigado. Muita gente está acostumada a comer só o tubérculo, né? Só a beterraba em si e não sabe que a folha é super nutritiva, saborosa, fica ótima em salada, em várias preparações. Quando a gente usa produtos que vêm de uma horta urbana, a gente consegue diminuir o tempo entre a colheita e o uso dentro da cozinha, né? E os produtos que a gente usa de horta urbana normalmente são as folhosas. Tanto ervas quanto folhas ali para salada, alface, rúcula, né, folha de beterraba. E esses produtos são os produtos que são mais frágeis, né, dentro do hortifruti aí que a gente está acostumado a usar. Então o prato de hoje leva essa folhinha e é um tartar de porco. Tartar de porco. Super simples. Simples. O tartar, ele é uma preparação que eu gosto muito, é muito bom pra gente servir em casa, uma entradinha ali quando a gente vai receber os amigos, né? O mais comum é usar a carne de boi para fazer. Então esse tartar aqui é um tartar aminerado, né? Aqui em Minas Gerais a gente come mais porco do que boi. E aí eu faço ele já tem algum tempo, já tem mais uns 2 anos que eu faço esse prato. E a gente tem a ideia de que o porco tem que ser comido sempre bem passado, né? Isso daí, ao longo dos últimos anos, é um preconceito que foi quebrado pela gastronomia, pelos chefes que trabalham muito o porco, mas depende muito da procedência. Você tem que saber de onde veio esse porco, quem que foi o criador dele, né? Se é um porco de qualidade. E aí, a gente conhecendo a procedência, a gente pode usar ele até cru. Agora, em casa, se você for comprar a carne no açougue que você não conhece bem a procedência, você pode fazer essa mesma receita trocando pela carne de boi. O passo a passo da receita você encontra na nossa página na internet. É só apontar a câmera do telefone para esse código que está na tela. Então vamos lá. Esse prato, ele é um prato frio, então ele não envolve nenhuma cocção. O que a gente tem aqui são vários cortes, né? Então a gente corta tudo em cubinho. E para esse prato eu gosto de cortar o menor cubinho possível. Aqui a gente tem lombo de porco, né? Que é uma parte do porco sem gordura e sem muita nervura. É um corte bem macio. Cortei ele todo em cubinhos. A gente vai ter também mandioca, que é um ingrediente muito típico do nosso estado todo, né? Mas mais usado no norte. A gente tem aqui o maxixe, que é uma espécie de pepino ali do cerrado. A castanha de pequi, que é uma castanha que também está dentro de um fruto do cerrado, o pequi, que é amado no norte de Minas aí. Tem uma polêmica aqui para baixo do estado, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente tem a pimenta de cheiro, que é aquela pimenta de cheiro sem ardor, a pimentinha de cheiro verde.
Flor de sal, você pode usar sal fino na sua casa também, não tem problema. Cebolinha cortada. Vamos usar um pouquinho de limão para a gente tirar uma raspinha que vai dar uma aromatizada. Um pouquinho de azeite, a folha da beterraba. E aqui eu estou usando uma maionese de pequi, que eu vou ensinar para vocês como que faz em casa, que é assim, super fácil. Vamos começar? Basicamente, a gente vai só temperar essa carne de porco que está cortada em cubinho para fazer o tartar. E a gente vai temperar ela usando esses outros ingredientes. Então vamos lá. Vou colocar uma colherzinha da mandioca. Aqui a gente usa um picles de mandioca. A gente só coloca ela, a gente corta em cubinho bem pequenininho e coloca em uma solução ácida para ela ter aquele avinagrado que é característico do picles. Aí pode ser o vinagre e fica quanto tempo? O ideal é deixar essa mandioca no vinagre por 2 horas. E aí ela já vai pegar toda essa acidez típica do vinagre. Aqui a gente vai colocar uma colher bem generosa do maxixe, também cortado em cubinhos. A gente começa a mexer um pouquinho aqui e eu vou adicionar um pouquinho de azeite para ajudar a misturar bem. Vamos misturando um pouquinho e aí eu vou colocar flor de sal. Ela tem uma suavidade maior do que o sal refinado. Então eu costumo dizer que ela é muito boa para preparações cruas, né? Ou para finalizações. Ela acaba salgando um pouco menos ou salgando com mais suavidade, né? Então a gente vem dando essa misturadinha aqui. Agora eu vou adicionar um pouquinho da cebolinha. Bem picadinha. Bem picadinha. Importante ter aquela faca bem afiada. Quando passar o amolador de faca aí na sua rua, pede para ele caprichar. E ó, tem muita gente que acha que faca afiada que é perigoso. Mas o que é perigoso é a faca cega, hein? A faca cega, ela escorrega no alimento e ela acaba cortando seu dedo. Então, mantém sua faca bem afiadinha, que aí ela vai cortar o alimento e não vai escorregar no seu dedo. Agora eu vou colocar um pouquinho da nossa castanha de pequi. E a castanha de pequi, ela é uma castanha bem macia. Então, na hora que eu vou colocar ela no tartar, eu dou uma apertadinha assim, ó, pra gente quebrar ela em pedaços um pouco menores, com a mão mesmo. Olha só como que ela quebra fácil, né? Ela dá essa esfareladinha assim. Vou colocar agora uma raspinha de limão. Eu tô usando aqui o limão siciliano, mas você pode usar em casa o limão Tahiti, pode usar o limão capeta também. Só tomar cuidado para não ter aquele mofinho, né, que tem às vezes na casca do limão capeta. Então selecionar bem, como a gente está usando só a casca aqui. E aí eu tiro só um pouquinho da raspa, que ele vai dar uma aromatizada aqui no nosso tartar, sem trazer a acidez excessiva do suco. Então agora a gente finaliza aqui, misturando bem o tartar, incorporando todos os ingredientes. Ó, agora vamos provar para ver se tá bom isso aqui. Isso é a coisa mais importante de qualquer receita, hein? Tem que provar, ver se tá faltando sal, se tá faltando acidez. Muitas vezes a gente tá cozinhando, esquece de provar, e aí só na hora que a comida tá na mesa que a gente vai ver, ih, passou o sal, faltou sal, né? Vamos ver. Tá ótimo. Agora a gente vai finalizar o tartar. Ele pode ser servido com vários acompanhamentos. Então hoje eu tô usando uma torradinha como base, mas você pode usar aí na sua casa chips, né? Aquelas batatinhas chips que a gente compra no mercado, que são uma delícia para comer com tartar. Você pode usar uma tortilhazinha de milho. E o clássico francês, né? Que isso aqui é a adaptação de um prato francês, é comer com batata frita. Então, Sério? Também fica bom pra caramba com batata frita. Lá na França, eles comem tartar como um prato principal. Então, eles comem isso aqui com um pouquinho de batata frita e um pouquinho de salada. Fica uma delícia. Mas hoje a gente vai montar essas torradinhas aqui que eu acho que vocês vão gostar. Então, eu vou pegar minha torradinha e você pode fazer... Eu usei aqui, no caso, uma rosca, né? Eu só tostei ela na frigideira com um pouquinho de manteiga. Mas você pode usar aí na sua casa o pão que você tiver. Fica ótimo com baguete também. Gosto muito de fazer essa torradinha pro tartar com baguete. Com brioche, fica uma delícia. Mas o meu preferido mesmo é a rosquinha. A rosca tradicional de Minas Gerais. E a gente vai colocando ela aqui. Vamos montar mais alguns.
agora eu vou colocar umas gotinhas dessa maionese de pequi, que é super fácil de fazer em casa. No Mercado Central aqui em BH você encontra aquele óleo de pequi, né, que ele já é um extrato ali do pequi. Então você pode pegar uma maionese que você tiver na sua casa, só misturar os dois na intensidade que você gostar. Se você é fã de pequi, coloca um pouquinho mais do óleo. Se você tem um pezinho atrás, pode colocar menos. Se você não gostar de pequi de jeito nenhum, pode usar a maionese comum sem ser de pequi. Então, ó, a gente vai colocar algumas gotinhas aqui dessa maionese em cada uma das nossas torradinhas de tartar de porco. Ó, vou colocar uns anéisinhos da pimenta de cheiro. Pimentinha de cheiro cortada, fininha também. Lembrando que essa é aquela... né? Então, quem não gosta de muita picância não precisa ficar preocupado. Vamos colocar mais um pedacinho da castanha de pequi. Que coisa boa, a gente não pode deixar para trás, né? Vamos aproveitar essa castanha maravilhosa que o pequi deu pra gente. E tá aí, nosso tartar de porco com castanha de pequi, pimenta de cheiro, picles de maxixe, de mandioca e essa folha de beterraba super fresca, tirada da terra pouco tempo antes da gente colocar no prato. Lembrando que o passo a passo da receita está no nosso site. É só apontar a câmera do seu celular para esse código que aparece na tela. O Terra de Minas fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o Globoplay. Nós estamos sempre juntos para fazer o Bom Dia Cidade com tudo o que você precisa saber.